Bom dia, professor Bozotti. Estamos aqui, reunidos aqui para mais um estudo sobre parábolas. E hoje nós vamos ver a parábola das 10 virgens. Eu creio que seria interessante nós começarmos com a leitura. O senhor poderia fazer essa leitura, Claro, então? claro. Para quem nos acompanha através de suas Bíblias, nós estamos aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 13. Diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. As loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as vossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele, respondendo, disse: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Certo. Pastor, eu vi muitas coisas interessantes aqui, mas o que me chamou a atenção aqui é que parece que esse noivo vai casar com 10 de uma vez. Aqui na Metodista só pode casar com uma. E aqui eu vi 10, é isso mesmo, pastor? Não, aqui, na verdade, essas 10 virgens aqui representariam hoje como as damas de companhia ou madrinhas, aquelas mulheres que... Madrinha de aliança. Que vão estar junto com a noiva. Acompanha ela. E no caso aqui, a gente vê que na verdade, essas 10 virgens seriam amigas da noiva, pessoas ligadas ali, da família, que estavam se preparando para esse momento do casamento. Né? Eu vi também, pastor, que esses casamentos judeus, nesta época, é diferente do casamento hoje aqui na nossa igreja. Que nas nossas igrejas do Brasil, não só a nossa, as igrejas cristãs em geral, o noivo fica na igreja esperando a noiva chegar, que a ideia que dá é que o noivo ia lá, pegava as madrinhas de aliança, que aqui no caso são as virgens, né? E ia com elas, em direção à casa da noiva, aí tinha festa lá. Aí eu vi também qualquer coisa assim, que o mudado das portas se fecha, não tem aquilo que tinha que fazer. Eu cheguei atrasado, né? Mas às vezes até no Brasil existe um costume muito feio. As pessoas não vão na cerimônia de casamento. E elas vão na festa, quando a festa já começou, para chegar e já usufruir da parte. Eu acho que o sistema deles dá a entender. Se o cara nem chegar no meio da festa, você tinha que participar do princípio ao fim. Né? E aqui nós vemos assim, provavelmente esse noivo, ele era de uma outra cidade, ele vinha de um lugar distante. Né? E aí, então, o que acontecia? As noivas iam ao encontro do noivo e depois esse cortejo ia até a casa da noiva, né? E ali, então, pegava-se a noiva e tal, o noivo, e aí vão aonde seria o lugar da casa lá deles, no futuro, enfim, e ali era o lugar da festa. Toda essa comitiva, quer dizer, havia um bom número de pessoas convidadas. Mas a partir do momento, eles tinham que estar do começo, meio e fim. A partir do momento que adentrava ao recinto, se fechavam as portas. E aí ninguém mais entrava. Né? É uma questão de horário, né? De compromisso. O horário é tal, a hora é tal. Né? Não tinha esse negócio de, eu chego lá só por comes e bebes. Né? Não, tinha que participar de todo, vamos dizer assim, o roteiro desse casamento. Né? Eu achei assim muito interessante até o contexto. Inclusive, eu percebo que nós temos aqui também uma trilogia. A gente vê aquela trilogia que chega ao filho pródigo, né? Nós temos lá a ovelha perdida, a dracma perdida, o filho pródigo. Aqui também é uma trilogia. Nós estamos no meio da trilogia, nós estamos indo de trás para frente. Né? A gente viu semana passada a parábola dos 10 talentos, hoje Jesus nos fala da parábola das 10 virgens,
E domingo que vem, poderemos até apresentar os 2 servos. Certo. Mas o que eu vejo também é que essas 3 parábolas elas têm um fechamento em comum e que é um julgamento. Então aqui nós vemos que existe a recompensa e a punição. Sim. Né? Então, na semana passada, aquele servo que pegou lá e guardou o talento dele foi punido. Aqui, pastor, a punição está naquelas virgens que não foram prudentes, Certo. que não mantiveram aquela lâmpada acesa. Né? Com certeza. E aí, pastor, o que representaria para nós hoje esse azeite que faltou, que a gente vai correndo comprar? Então, alguns comentários, professor Basósio, nos fala sobre, por exemplo, lâmpada para nossos pés é a tua palavra. Salmos 119, versículo 105. Isso, muito bem. Então, vamos dizer assim, então seria assim, faltou realmente um compromisso com a palavra de Deus. Por que a gente fala que faltou um compromisso? Porque assim, quando você leva a palavra de Deus a sério, você não perde o foco. Você não se deixa enredar pelo sistema. Pelas armadilhas. Pelas armadilhas, as astutas ciladas do diabo, como Paulo apresenta ali em Efésios. Né? E, de certa forma, vamos dizer assim, nós estaremos revestidos, vamos pegar novamente o texto de Efésios, de toda a armadura de Deus. Do capacete até as sandálias. Todo o armamento, né? Toda a armadura de Deus. Né? Então, nós podemos ver aqui que, de certa forma, essas loucas aqui, né? Cinco loucas, né? Elas perderam esse foco. Né? Outra coisa também, né? No Provérbios 20, versículo 27, fala assim, que o espírito do homem é lâmpada do Senhor. Né? Então, na verdade aqui, nós podemos dizer que nós somos essas lâmpadas, né? Ou seja, faltou a presença do Espírito intensificado na vida delas. Pastor, voltando ao Salmo 119, versículo 105, quando eu vi a primeira vez, achei meio estranho, porque ele fala assim, lâmpada para os meus pés. Sim. E a lâmpada, normalmente, ela é usada na prática em 2 situações. Na mina de carvão, usa-se a testa, Sim. que é para enxergar longe. Né? Uhum. Eu, quando era criança, eu morei em casa que não tinha luz, então a gente tinha lamparina. Isso. Então a lamparina a gente segurava na mão, ela alumiava, digamos assim, ao redor. Mas se você coloca a lâmpada no pé, digamos assim, né? É numa situação que é o passo a passo. Quer dizer, é quando você não conhece o caminho. Na mina de carvão, o mineiro já sabe onde lá na frente ele vai chegar. E o chão ele sabe que está limpo. Na sua casa também, a lamparina, você já sabe mais ou menos o que tem no chão. Mas quando você coloca a lâmpada no pé, é quando você vai passo a passo. Né? Então, sim, eu vejo que a palavra de Deus, ela é como aquele que caminha na escuridão com a lâmpada dos pés, porque ela alerta quando há algum local onde você pode cair. certo. Né? Então, quer dizer, porque eu acho que faltou essa lâmpada, quer dizer, essa lâmpada você vai caminhando a passo em direção ao noivo, para o encontro. Uhum. E se faltar essa luz, você vai se perder. E também, professor, realmente muito boa colocação. E essas lâmpadas, elas eram individuais. Isso. Então, vamos dizer assim, nós estamos nos dias de hoje que é obrigatório em certos recintos usar a máscara, né? Sim. Então, era obrigatório cada um ter a sua lâmpada. Quer dizer, era um acessório, porque você não sabe onde você está pisando, o caminho, enfim, né? Então, cada um, quer dizer, era um acessório básico, vamos dizer assim, de cada um. Né? É como o nosso óculos aqui. Eu tenho meu óculos, eu tenho o seu. Isso, Então, não dá para emprestar o meu para você. Não dá. Então, e a ideia é assim, que cada um deveria cuidar do seu instrumento, no caso aqui da lamparina. Ou seja, tudo que for necessário para ela, digamos, a parte exterior, a parte interior, lá o pavio, enfim, tudo tinha que estar em ordem. Né? Então nós vemos aqui que elas, de certa forma, elas não tiveram esse cuidado. A ideia do individual ficar forte para mim, porque aqui fica muito claro que aquelas que tinham azeite, elas falavam, nós não podemos emprestar, vamos lá e compram. Eu vejo que hoje nós estamos até de terceirizar tudo, tipo até ter o tal do crente 6 horas. 6 horas por mim na igreja. Então eu não posso terceirizar, falar, pastor, o senhor ora por mim, o senhor jejua por mim, o senhor lê a Bíblia por mim. Então algumas coisas não dá para transferir. Então a ideia que me fica aqui, que esse item que é por isso aqui, é algo que é individual. Porque senão aquelas virgens falam, não, fica com a gente aqui, a gente aproveita
a nossa luminosidade, vamos junto aqui. Então, é algo muito específico, não dá para emprestar. Cada um tem que ser o seu e tem que cuidar, né? É o que faltou aqui. Elas não tiveram cuidado, faltou a prudência. Realmente, professor. Seria assim, imagina, nós dois com esses corpinhos aqui de bailarino, né, espanhol, e tá uma chuva, e aí eu tenho um guarda-chuvinha pequeno, e falar, vamos nós dois, debaixo do guarda-chuva. Quer dizer, por mais boa vontade que eu tenha, o que vai acontecer? Nós dois vamos nos molhar. Isso. Né? Então, aqui a ideia realmente é assim, a salvação, ela é individual. Está certo que ela tem um reflexo no coletivo da vida da igreja, mas ela passa pelo individual. Então, porque Jesus ele vem buscar a sua igreja. Só que assim, o que eu posso passar, por exemplo, para o meu filho, é o bastão da fé. Mas eu não posso ter fé por ele. Eu não posso me consagrar por ele. Lembra Jó tentava fazer isso, né? Os filhos faziam uma coisa, ele ia lá, já ia orar, pedia perdão a Deus e tal. Enfim, bom, ali nós vemos que os filhos acabaram morrendo, ou aconteceu aquela tragédia toda ali, enfim. Tá? Mas Jó não podia se consagrar por eles. Como eu não posso pedir perdão pelos teus pecados. Você tem que pedir perdão pelos seus pecados. O meu filho tem que pedir pelos pecados dele, minha esposa, enfim. Cada um de nós pedimos perdão pelos nossos pecados. Lógico que há pecados coletivos, como vida da igreja, mas vamos individualizar isso aqui. Né? Então, esse aspecto individual, não é individualista. Ou seja, cada um faz sua parte e tal, não. Mas é individual, não individualista. Então tem que estar alerta, pastor. Isso. Como é uma coisa individual, dia a dia eu tenho que estar nessa construção. E se eu colocar um programa que vai pi a cada 5 minutos, então eu estou alerta. Sim, vai estar alerta. Vai estar realmente. Pi, cada 5 minutos. É como tem alguns carros, né, professor? Jesus está voltando, vai tocar. Que tem um sensor, né? Eu achei interessante. Tem alguns carros que, assim, principalmente aqui, né, em certas ruas você entra 50 por hora, outras 60 por hora, né? Então, tem um carro que você coloca ali, já programa ele para 50 por hora. Ele passou de 50, ele começa a avisar. Né? Então, o que faltou talvez aqui foi um alerta interior para elas. Opa, o azeite está acabando. O carro é assim, né? Quando alguma coisa está errada, o painel acende. Então, nós temos que ter esse painel espiritual e percebermos como é que está o óleo. Assim, você vai fazer uma viagem, você manda dar uma checada no carro, para não sair assim no escuro. Né? Então, na nossa vida cristã, constantemente nós temos que estar checando. Né? Davi fala, Senhor, sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Né? Então, constantemente nós temos que estar checando como que está a nossa vida espiritual. Será que nós não nos acomodamos? Tá tão gostoso, né? Igual o Pedro lá no Monte da Transfiguração. Tá bom aqui. Vamos fazer uma barraquinha aqui. Não, Jesus falou, Pedro, nós temos que descer, a missão é lá embaixo, o negócio ainda tem muita coisa para fazer, enfim. Né? Então, essa busca individual... É o Ezequiel 6,3. Conheçamos e prossigamos a conhecer o Senhor. Isso. Então, eu conheci o Senhor, eu tenho que prosseguir no conhecimento do Senhor. Muitas vezes as pessoas se acomodam nesse conhecimento. Tá? Até tem a ideia daquele filósofo lá, eu sei que nada sei. Sócrates. Eu sei que nada sei. Não, no sentido assim, olha, eu sei que tem muita coisa que eu preciso ainda aprender. Tá? Ou seja, as faces de Deus, tá? A multiforme graça de Deus, tá? Nós não conhecemos tudo. Por isso que fala assim, que quem conhece a profundidade de Deus é o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai nos revelando, vai nos mostrando. Né? E eu creio que nós vamos passar a eternidade inteira, né? Passar a eternidade inteira, né? Como se tivesse fim, né? A eternidade inteira. Ela acaba. A eternidade vai ser para nós conhecermos a profundidade do Senhor. Né? Então, seria assim a pergunta assim, em relação a essas mulheres aqui, principalmente as loucas, né? Elas talvez não prosseguiram. Olha, o noivo vai vir, ele virá. Com certeza ele virá. Então, eu tenho que me preparar. Como assim, nós temos a ideia, Jesus Cristo vai voltar. Eu estou preparado para isso, para esse encontro? Paulo faz algumas comparações com o atleta lá
nas cartas dele, é muito parecido, acho que, o nosso processo cristão como atleta. Quer dizer, nós fazemos halterofilismo. Vai ter um concurso aí que levanta mais de 100 quilos de peso. Então, pronto, na hora que tiver. Então, assim, ou nós somos jogadores de futebol, estamos sempre treinando aqui, vai começar o campeonato. Mas eu vejo assim, uma coisa que não dá para você. Tipo, hoje aqui, eu estou aqui, gordinho, sedentário. Jesus volta hoje e fala, mas você tem 30 dias para jogar no campeonato nacional. Não dá mais, né? Fique aí, Jesus. Fiquei. Então eu vou ficar. Então, eu entendo que esse vigilante é você estar sempre atento, quer dizer, esse atento, não no sentido, não, olha, ele pode levar uma coisa aqui, vai tocar o celular, não, esse atento é estar pronto naquele momento. Tipo, eu falo assim, pastor, ora por nós, o pastor está pronto, não está? Pastor, leia a Bíblia, o pastor está pronto. Então, é nesse sentido, eu vejo que é esse alerta, é você levar a vida assim, né, tranquila, mas sempre lendo a palavra, orando, indo à igreja. Né? Sim. É nesse sentido. Até o John Wesley dizia assim, que o pastor metodista tinha que estar preparado para duas coisas, né? Pregar e morrer. Então nós temos que estar preparados para isso. Já você para correr naquela época também, né? Para correr. Que é a coisa. As pedras corriam. Então nós temos que estar preparados. Então a grande questão aqui, que essa parábola nos fala, nós precisamos nos preparar. Olhar como está o azeite. Né? Antigamente, os carros mais velhos, né, tinha isso, né? Você andava lá 500 km, tinha que pôr um pouco mais de óleo. Você pegava a varetinha para ver, né, como é que estava. Abaixou meio litro. Coloca mais meio litro. Para quê? Para não fundir o motor. Então, tem muitos cristãos que a vida cristã já está fumaçando, porque está queimando muito óleo. Isso me lembra uma vez que eu fiz uma viagem, nós paramos num posto. Aí, vamos abastecer ou não? Mas eu tenho meio tempo, não vou abastecer, não sabe quando é o próximo. Se nós não tivesse abastecido, teria ficado no meio da estrada. Então, essa coisa não custa você, aquele combustível, você não vai perder. Não, muitas vezes é a questão da prudência. Né? Prudência, porque ainda mais que nós não conhecemos não sabemos a que horas, digamos, o noivo vem, mas ele vem. Ele vem. Tá? Então, eu tenho que estar preparado, porque ele pode... Por exemplo, o noivo... Num casamento, vamos dizer assim, se fosse um casamento real lá em Israel, o noivo poderia vir dali 2 horas, 3 horas, 4 horas, ou até 15 dias. Principalmente, se, como eu falei, ele está vindo de um lugar distante, de uma outra cidade. Então, não era assim, pegava um carro, um Uber e tal, e já chegava lá. É toda uma caminhada. E nós vemos aqui que se está se falando do reino de Deus, Jesus está voltando. Né? Então, ele demora. Há 2000 anos nós estamos falando da volta de Jesus. Então, na verdade, eu tenho que estar me preparando. Ou ele vem, nós vamos ao encontro dele. De um jeito ou de outro, eu tenho que estar preparado, né, para ouvir, vinde benditos do meu Pai. Né? Então, esse seria o aspecto interior de cada cristão. Pastor, se a gente parar para pensar, nós vivemos numa sociedade hoje, esse Covid está mostrando isso. Nós estamos falando aqui das coisas da igreja, das coisas espirituais, mas na própria vida a gente percebe hoje assim, quando chegou essa virose, ninguém estava esperando. Sim. A gente percebe assim que há um despreparo nosso, da nossa sociedade, em relação, quer dizer, nós não fizemos um caixa para essa época, quer dizer, e uma série de outros fatores também. Então eu sinto que essa preparação, ela precisa existir na nossa vida, né, pastor? E nós não fazemos isso. Né? Então temos que ter esse cuidado, né? Sermos como as 5 virgens prudentes, e não como as 5 nécias. Realmente, professor Basotti, nós não esperávamos, né, que estaremos em 2020 passando por essa situação. Né? Então, é o seguinte, não é que nós vamos guardar, fazer uma poupança, guardar um dinheiro, alguma coisa, para as tragédias. Mas nós precisamos ser econômicos, porque os tempos difíceis podem vir. Né? Então, podem não, já estão aí. Já estão aí. Já estão aí. No sentido assim, então, nesse período nós vemos assim que muitas pessoas não se prepararam. Não tem uma economia, principalmente nós como brasileiros, né? Nós temos uma ideia de gastar agora e pagar depois, né? Enfim. Né? Uma outra coisa que a gente vê, além da parte financeira, enfim, né? Que é um complicador muito sério, né? Nós vemos que muitas pessoas não estavam preparadas para ficar em casa e desenvolver a sua espiritualidade em casa.
porque eles estão acostumados a vir à igreja, a serem consumidores de bênção, a serem consumidores de oração, consumidores de pregação, tá? Mas nós temos que ser também, ter isso internamente, ou seja, eu tenho que tirar recursos do meu coração. A Bíblia diz, né? A boca fala do que o coração está cheio. Então, nesses momentos difíceis, é que nós vamos ver o que está saindo do coração. Tá? Porque muitas vezes nós temos uma espiritualidade rasa, superficial. Eu lembro de um livro que fala sobre isso, né, de uma espiritualidade mais profunda, né? Mas ele usa o exemplo assim, que ele foi fazer um mergulho, é um pastor, né? O filho dele fez um mergulho nas águas mais profundas e tal, e ele tem um sistema ali, né, que tem um caninho, e ele foi só ali na superfície ali, né, mergulhando e tal. Moral da história, no outro dia ele estava todo queimado das costas, né, porque ele não foi profundamente, né, nas águas mais profundas ali, ele ficou na superfície. E muitas vezes a nossa espiritualidade é assim, e por isso nós nos queimamos. Pastor, quando eu falava, estava me lembrando, isso tem algo que é muito mais grave. Se nós já não nos preparamos para uma crise financeira, muito menos ainda nós, como sociedade, nos preparamos para a morte. Sim. Né? Deus poderá voltar à nossa vida? Pode, mas assim, uma possibilidade maior é de nós irmos a Ele pela nossa morte. Lá em Salmos, né, diz, dai-nos coração sábio, Senhor. Em Roberto, ensina-nos a contar os nossos dias. Nós também vivemos uma vida sem esperar no noivo, pastor. Em geral é assim. A gente vive como se fosse viver eternamente. Né? Então, acho que falta também para nós, a nossa cultura. Né? Nós não nos preparamos para a crise financeira, mas também não nos preparamos daquela crise que muitos têm. Tipo assim, o médico fala, olha, estou com o seu resultado aqui, Silvio, olha, pelos exames aqui, você tem mais 3 meses de vida só, é o que diz aqui. Né? Então, a gente percebe que as pessoas não estão preparadas para falar, olha, seu prazo de validade está acabando já. Né? E as pessoas, às vezes, eu vejo que elas reagem com muita imaturidade, pastor. Quer se tornar assim, aí começa, né? Pastor? Então, professor, no caso, Amós 4,12, por isso um dos aspectos da falta desse azeite seria a falta da palavra, mas da palavra genuína, da palavra levada a sério e tal. Amós 4,12, prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Tá? Então, eu tenho que estar preparado, como, né, a gente já comentou aqui, ou se nós morrermos, ou se o Senhor voltar, nós temos que estar preparados para esse encontro. Não pode faltar nada. Não pode faltar nada. Não existe férias de Deus, né? Tipo, eu vou ficar um mês na praia, não vou orar, não vou... Não. Isso não existe, a férias de Deus. Nós temos que, na verdade, assim, essa divisão, né, sagrado e profano, não existe. Isso é uma coisa didática que foi feita aí dentro de filosofias, enfim e tal, mas para nós, o cristão tem que viver uma vida espiritual 24 horas por dia. Então, para nós só existe espiritual. Por isso que Paulo fala assim, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Amém. Então, a nossa vida é assim. E dessa maneira, nós vamos estar nos preparando. Né? Outro texto, Lucas 12:35. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Quer dizer, eu tenho que estar preparado, né, para poder estar indo com o Senhor. Né? Enfim, essa preparação é necessária. Como foi necessária uma preparação lá para a saída do Egito. A Páscoa, vocês vão comer assim, assado, frito e tal, dessa maneira, assim, cajado na mão, enfim, né? Quer dizer, é uma coisa se preparando para a saída. Né? Então, nós não somos deste mundo. Haverá o êxodo do Senhor e nós temos que estar preparados. Né? Mas para isso eu tenho que seguir o ritual de Deus, o esquema de Deus. Tá? Lá na saída do êxodo do Egito, o cordeiro é assim, se tiver uma família mais junta ali e tal. Ou seja, tinha que seguir a regra, passar sangue nos umbrais, enfim, e tudo isso aí, né? Mas aqui, então, fala assim, será que eu estou me preparando para encontrar com Deus? Paulo fala assim, morrer para mim é lucro. Não é que Paulo queria morrer, mas ele falou assim, se eu morrer, para mim vai ser lucro, porque eu estou preparado para encontrar com o Senhor. Né? Se eu vou encontrar o Senhor na glória, ou se
se eu vou morrer e vou estar com o Senhor, não importa. O que importa aqui, qual que é o foco? Estar com o Senhor. Agora, a forma que vai... Né? Só que aqui, professor Basotti, aqui não foi culpa do noivo, né? Não foi culpa das outras virgens, não foi culpa de ninguém, foi culpa delas mesmas. Ou seja, se nós formos para o inferno, nós vamos com nossas próprias pernas. Aliás, o inferno é feito para nós. Não foi feito, o inferno foi feito para o ser humano. Foi feito para Satanás e seus anjos. E agora, mas se alguém vai para o inferno, se eu for para o inferno, eu não posso culpar ninguém. Porque toda a oportunidade é dada para nós. Né? Uma outra coisa aí das 5 virgens. Qual das prudentes? Das prudentes. Tá. Né? Acho que a gente poderia falar um pouquinho, né? Por que elas não emprestaram o azeite? Será que é egoísmo? Eu acho que é a questão do individual. Quer dizer, são coisas que não dá para emprestar. Não dá para eu emprestar. Você não pode emprestar para mim as 10 horas de oração que o senhor tem, a espiritualidade, são coisas individuais. Então, eu vejo que aqui é muito claro isso, das duas partes. Né? Ninguém nem falou empréstimo, acabou, vocês vão ter que ir. Sim. Então, quer dizer, o que fica muito claro, eu vejo que muitos teólogos interpretam essa parábola, é a nação de Israel, é a igreja, né? Mas assim, dependendo dessa interpretação, existe um forte caráter individual. Uma coisa é claro que é algo que não dá para se emprestar. Sim. E algo que não se empresta é salvação, é perdão, é santificação, é uma preparação. Isso não dá para transferir. E realmente, porque se fosse assim, né, nós seríamos os salvadores e não Jesus. Né? Então, o nosso papel é apontar para Jesus. Olha, gente, assim como eu encontrei, você pode encontrar Jesus. Assim, mas aí você tem que orar, você tem que se consagrar, quer dizer, é individualmente cada um. E lógico que isso tem um reflexo no coletivo, que é a vida da igreja, né? Mas isso é individual. Né? Então, por isso que eu tenho que estar preparado, né? Para desenvolver uma vida de oração, desenvolver uma vida de leitura da palavra. Alguns autores falam as disciplinas espirituais, né? Que é oração, jejum, momentos de solitude, enfim, na presença de Deus. Então, elas não foram egoístas. Porque ela falou assim, se eu passar para você, acabou mesmo. Não tem como. Né? Ou seja, caráter não se empresta. Né? Santidade não se empresta. Seria bom, né? Poderia emprestar de alguém para nós. Terceirizar. Falou, filho, você se santifica aí, toda semana você me dá aí 10%. Mas não, é uma busca individual. Né? A salvação é individual. Né? E é isso que representa, né? No caso aqui. Enquanto o senhor falava, pastor, sobre a questão de estar preparado, eu me lembrei também de John Wesley, quando ele faz aquela viagem para os Estados Unidos, né? E vem aquela tempestade, né? Ele já era um pastor respeitado, e ele está lá tremendo, ele tinha medo da morte. E Deus moraviando sobre a vida. Ele pergunta, e vocês não estão com medo? Se o navio afundar, nós estamos com Deus, se não afundar... E lógico que depois ele cresceu na fé, teve aquela experiência do coração aquecido, né? 24 de maio de 1750, ele dá uma... Mas, quer dizer, era aquele homem também que ele tinha, assim, uma vida bem regrada, ele era um cara todo certinho, um cara... Mas ele não tinha o quê? Ele não tinha a certeza da salvação. Então, eu entendo que nós devemos ser de uma maneira, né, a termos esta certeza, né? Que não vem de nós, mas que é dada por Deus através do nosso manter-nos vigilante até que ele volte. Né? Certo. Por exemplo, tem o J.I. Parker, um pastor, ele fala o seguinte, não é só crer na verdade, é viver a verdade. Então, muitas vezes, vamos dizer assim, que essas noivas até criam que o noivo voltaria. Mas não bastava só crer. Esse viver a verdade era de estar preparado. Se ele vem, então, custa levar um pouquinho mais de azeite, né? Custa ter uma reserva. Né? Então, porque muitas vezes, até tem um pastor que ele fala assim, o professor Basotti, se a tua espiritualidade é só isso que eu estou vendo, então está complicado o negócio. Porque nós temos que ter uma vida, a nossa vida escondida em Cristo. Né? A nossa vida de intimidade com o Senhor. Né? Então, porque, por exemplo, assim, eu vou usar um exemplo assim, um dia perguntaram para W. Tozer, como é que é a sua intimidade com Deus? Tal. Era um repórter, né? Queria fazer, né,
um texto ali com ele, um artigo, enfim, sobre espiritualidade. E o Tozer, ele era muito prudente. Ele falou assim, olha, essa é uma coisa pessoal. É uma coisa pessoal. O W. Tozer diz assim, isso é uma coisa pessoal. Mas o repórter queria saber, né? Aí então o W. Tozer fez uma pergunta para o repórter. Falou assim, olha, se eu perguntar para você da sua intimidade com a sua esposa, você vai me contar? Ele falou, lógico que não. Ficou até meio ofendido assim. Tá? Então é assim que é a minha intimidade com o Senhor. Tem coisas que eu não posso contar. Por exemplo, o apóstolo Paulo ele teve uma experiência que demorou 14 anos para ele contar. Que era uma coisa dele. Muito pessoal. Muito pessoal. Chegou um momento que Deus falou, compartilha agora. Depois de 14 anos e tal, ele conta aquela experiência, né? Então, muitas vezes a gente vê assim, a gente vê um casamento, né, um casal na igreja ou em qualquer lugar, um casal bonito, simpático e tal, mas lá por trás nós vemos que o pau quebra. Nós vemos que não é assim, flores e frutos. Não é o que aparenta. Não é o que aparenta. Né? Então nós não podemos ter uma espiritualidade de aparência. Ou eu creio ou não creio. Ou eu vivo ou não vivo. Não dá para blefar, professor Basotti. Não dá para blefar. Né? Ou somos ou não somos do Senhor. E se somos do Senhor, temos que estar nos preparando. Né? Jesus disse que até os fios do nosso cabelo estão contados. Ele sabe quantos fios de cabelo você tem, Silvio? Pode ter certeza. Sim, eu já perdi bastante, mas ele sabe o quanto que eu perdi. Né? Então, cada detalhe o Senhor conhece. Então, perceba assim. E uma outra coisa, professor Basotti, a gente sempre está ilustrando assim. No finalzinho aí nós vemos que a porta fechou. Fechou. Né? Por quê? Até algumas pessoas falam assim, mas é Deus, não sei o quê, papapá. Ele é amor, ele é bondade e tal. Mas ele é o justo juiz. Entendeu? Então é isso que a gente tem que começar a pensar sobre isso. Né? Então, quando Jesus voltar, ele volta como rei. E como rei, se a pessoa aceitar ou não aceitar, todo o joelho vai se dobrar e toda a língua vai confessar que ele é Senhor. Então, eu não preciso e não posso ficar esperando o Senhor voltar para dobrar meu joelho e confessá-lo. Você vai confessar de qualquer jeito. Todo dia, porque você vai confessar de qualquer jeito. É melhor você confessar. Todo dia eu tenho que dobrar meu joelho e confessar, Jesus é o Senhor da minha vida. Hoje Jesus é o Senhor da minha vida. Eu preciso do Senhor. Eu tenho necessidade do Senhor. Porque eu amo o Senhor, eu vou me preparar. Né? Porque eu amo o Senhor. Senhor, vê se o azeite aqui né? Baixou o nível. Né? Tanto é que Paulo fala, enchei-vos do Espírito. Né? Enchei-vos do Espírito. Tem um autor, que é Oswald Smith, o professor Basotti, que ele fala assim, nós somos vasos rachados. Ou seja, eu completo o vaso hoje, amanhã ele está na metade. Amanhã eu tenho que pôr mais metade. Então, ou seja, eu não posso ficar satisfeito com essa vida que eu tenho. Porque Deus tem muito mais. É a vida abundante. Pastor, eu tenho visto muitas situações, dentro da estou estudando aqui, é um cara famoso, na televisão, livro, literatura, política, negócio. É um cara top. Então, de repente, ele recebe uma notícia que o prazo de validade dele está acabando. Então, ele é terminal. Sim. Vai fazer até aquela terapia paliativa para não ter dor e tal, já está com a situação. E aí, assim, você percebe que ele faz um esforço de encontrar com Deus. Uhum. Né? Mas, assim, por aquilo que ele escreve, quem sou eu para condenar essa pessoa? Mas tem a percepção que a porta já fechou para ele, porque aquilo que ele está falando já não é mais. Então, eu acho que muitas vezes a pessoa ela dá uma despertinha com Deus. Né? Agora, eu vou levando a coisa aqui do meu jeito aqui. Quando eu achar que meu prazo de validade está acabando, aqui aí eu chamo o padre lá, o pastor, para me confessar. E só que me parece, pelo comportamento das pessoas, que não dá tempo, esse acerto de última hora não funciona, porque você vê que o indivíduo está bem perdido. Né? Embora, quem sou eu para julgar que a pessoa está num sofrimento muito grande. Né? Mas eu vejo dessa maneira, essa porta fechada para a festa, né? Ela pode acontecer que você fala, agora eu vou procurar. Agora eu vou me acertar porque meu tempo está acabando. Mas que Deus já sabe, né? Que você é um espertinho, né? E sabe que se você tivesse um tempinho maior, você ia até postergar essa conversa com ele. Né? Então eu sinto assim que
Se tem uma área que não dá certo, é querer passar Deus para trás, porque não funciona. Não. Né? E aí a gente... De Deus não se zomba, né? Não se zomba. Então, o cara escreve um livro, e aparece lá uma reportagem, e fala bonito. Né? Mas você percebe que é um vazio que não vai... Tenta preencher de algum jeito. Né? E o problema, professor Basalto, é que assim, tem pessoas que falam assim, depois daquele acidente, a minha vida modificou, agora eu sinto o perfume das flores, eu consigo perceber o passarinho cantando, enfim. Gente, o passarinho está cantando, a flor está florindo diariamente, quer dizer, o café tem aquele gosto gostoso, aroma e tal. Não precisa um acidente. Não precisa, entendeu? Desperta para a vida, cai na real, entendeu? Porque o Senhor está aí. Né? Então, eu sei que o salmista fala assim, antes de ser afligido eu andava errado, mas agora eu guardo a tua lei, né, lá no Salmo 119. Então eu não preciso ser afligido para guardar a lei do Senhor, para levar Deus a sério. É aquilo que está lá em Salmo 119, versículo 6. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Sim, então o recurso da palavra tem que estar em nós. Tá? Agora, muitas vezes não temos recurso. Né? Imagina você está indo, né, para tal lugar e aí de repente pode ser que tenha um problema na boia, né? Antigamente tinha, né, os carros tinham boia no tanque de gasolina que escapava um negocinho da boia, você pensava que tinha um tanque cheio e não estava o tanque cheio, entendeu? Aí você ficava na estrada. Hoje dá multa, naquele tempo não dava, né? Mas hoje dá multa, né? Agora, nós ficarmos sem gasolina hoje, nós não chegaremos aos céus. Eu estou me lembrando que passou uma vez, no avião começou a dar aquelas trepidação. Aí, na frente das mulheres, a sacola não tira santinho, tira rosário. Então todo mundo tira a Bíblia. Aí não adianta. Quer se acertar com Deus. Tem aquele ditado, acho que é marmelada diante da morte. Não adianta, não vai adocicar, tá morrendo. Na chacoalha. Então, é isso que a gente tem que perceber, professor. Há uma seriedade. Jesus vai voltar e eu vou ter que prestar conta e eu vou ter que estar preparado para esse encontro. Né? Ele não vai assim, voltar assim, por exemplo, hoje na devocional que eu estava lendo, né, o autor ele fala assim, Jesus com os discípulos ele baixa a sua túnica assim, né, para lavar os pés dos discípulos. Né? Aí ele pega uma visão de Apocalipse, né, ele fala assim, agora o Senhor baixou a sua túnica porque agora ele vem para a guerra. A diferença, né? Há uma música evangélica, a Bíblia não diz isso, mas fala assim, que naquele momento de agonia, Jesus na cruz, né, tal, o que restava dele era um lindo olhar de amor. Né? Realmente o amor de Jesus ali na cruz, morrendo por nós. Agora, quando Jesus volta, os olhos são como chamas de fogo. É aquela visão que o João tem lá, porque ele desmaia. Ele desmaiou. E João não era qualquer, ele ficou lá, ele era corajoso. Então, esse momento vai ser terrível para quem não está preparado. Mas para quem está preparado, é alegria. Vamos com o noivo. Né? Então, uma das coisas aqui, a porta vai fechar. Vai fechar. Entendeu? Vai fechar. Vamos entrar na festa antes que feche a porta. Vamos para a festa. Vamos para a festa. Entendeu? E aí, porque nós estamos na festa, amém. Então, né, só curtir. Isso. Tá? Mas a questão é, estamos nos preparando para esse encontro com o Senhor? Pode ser daqui 5 minutos, não sei. Eu saio ali, de repente, sou atropelado. Não sei, pode acontecer qualquer coisa. Entendeu? Mas eu não estou preocupado com isso, se vou ser atropelado ou não, se eu vou pegar Covid ou não. Eu tenho que me preocupar com a minha eternidade. Porque se eu pegar Covid e morrer e tiver certeza de salvação, amém. Agora, se eu pegar Covid e morrer e não tiver certeza de salvação, chega lá, a porta fechou. Não, mas sério. É sério. Então, pessoal, assim como a gente está cuidando da nossa saúde, nós temos que cuidar da nossa vida espiritual também. Bom, fazendo um balanço de tudo que nós conversamos aqui, aprendi muito hoje, pastor. Né? Desde que o casamento eu pensava que era com 10, é só com 1, é só por aí. Né? Uhum. Mas assim, fazendo um balanço, a ideia que eu fico é que é muito importante, dependendo do tempo que você está na caminhada cristã, estar sempre pronto. Certo. Né? Então, isso é importante. Esse pronto é orar, participar da vida da igreja, a meditação, fazer boas obras também, né? É todo esse conjunto. E pelo que eu percebo, não é algo que você adquire assim do dia para a noite. É como ganhar massa muscular. Eu vou me tornar um atleta. Então,
eu vou ter que fazer todos os dias aquele treinamento. Então, esse sentido de estar pronto é estar preparado sempre, a qualquer hora, porque nós podemos ser chamados, que o nosso tempo aqui é um tempo relativamente curto, né? Há uma festa que já está sendo preparada para nós, e que nós podemos entrar ou não nesta festa. Né? Mas se nós demorarmos muito, a porta vai estar fechada. Então, que vivamos aqui, o que eu aprendo aqui, como essas 5 virgens prudentes, sempre tendo o cuidado de ter uma quantidade de azeite suficiente para que ele alcance até o dia do encontro com o Senhor. Esse que eu aprendi hoje, pastor. Com certeza, professor. Então, aqui, primeira advertência, né, que nós temos aqui é de que há certas coisas que não se podem obter no último momento. Porque até elas saíram para comprar. Né? Poderiam até, talvez... Uma boa intenção dela. Provavelmente, vamos dizer que talvez elas tenham encontrado o azeite. Eu acredito que sim. Porque aí elas vão até a casa do noivo, mas a porta já está fechada. Perdeu o tempo. Time. Perdeu aquele time. Né? Então, tem coisas que não se pode obter no último momento. Então, eu tenho que estar todo dia revisando como que eu estou com Deus, como que está a minha vida com Deus. Não é uma paranoia. Não é uma paranoia, mas é uma realidade. Eu tenho que fazer um check-up. Tá? Como a pessoa anualmente faz check-up do coração, como é que está o coração, como que está os olhos, como estão os ouvidos, enfim, como está o organismo. Eu tenho que estar checando o meu organismo espiritual. Né? Então, é uma advertência. Né? A outra advertência, né, é que não tem coisas que eu não posso pedir emprestado. Ou eu tenho ou eu não tenho. Quer dizer, eu tenho que ter a minha experiência com Deus. Você contar da sua experiência, professor Pastor, é uma coisa boa, porque eu posso aprender alguma coisa. Mas eu não posso viver da sua experiência. Eu tenho que ter a minha experiência com o Senhor também, né? Por exemplo, eu não posso emprestar caráter, isso que nós comentamos, né? E uma das coisas, né, que tem um ditado, né, professor, que fala assim, que águas passadas não movem moinho. Não movem moinho. Bênçãos passadas também não movem até hoje. É o pão nosso de cada dia. É o exemplo que Jesus nos dá. O maná. Todo dia eles tinham que levantar, pegar aquele maná e tal, e assim vai. Né? Então, diariamente eu tenho que estar colocando um pouquinho de azeite nessa lâmpada, que nós somos a lâmpada do Senhor, o nosso espírito é a lâmpada do Senhor, e dessa maneira, né, nós não vamos procrastinar. Né? Porque assim, o povo judeu estava esperando o Messias. O Messias veio e eles ficaram. Tá? Então, pode acontecer isso. Eles não enxergaram o Messias. Não enxergaram. E por não enxergar, faltou azeite na lamparina deles lá. E já imaginou, professor Basotti, Jesus voltar e nós não percebermos? Né? Ser arrebatados, a igreja ser arrebatada e nós ficarmos. Muita gente brinca assim, será que todo mundo foi arrebatado e eu fiquei? Pode ser. Né? Então, que Deus nos ajude a realmente estarmos preparados. Prepara-te para te encontrar com o Senhor teu Deus. Próxima semana vamos falar dessa outra parábola dos servos bons e maus. Deus abençoe a todos. Amém.